Vasco da Gama é um verdadeiro Titanic. Quem aí acompanha futebol há muito tempo ou mesmo procura saber um pouco mais sobre a história do futebol brasileiro, certamente lembra ou mesmo tem conhecimento do quão relevante era o Vasco no final da década de 90 e início dos anos 2000. Um verdadeiro gigante, campeão de competições importantes como a Libertadores de 98, campeão brasileiro em 97 e 2000, e isso sem falar daquela virada histórica contra o Palmeiras por 4-3 na antiga Copa Mercosul. Elencos históricos onde jogaram caras como Juninho Pernambucano, Edmundo e o baixinho Romário. Certamente, se você pudesse voltar no tempo e informar a qualquer torcedor vascaíno que em 2024 o clube somaria 4 rebaixamentos, crises internas infindáveis, eliminações vexatórias e uma seca de títulos que já dura quase 15 anos, certamente esses torcedores iriam rir na sua cara. Mas afinal, o que tem acontecido com o Vasco? Quais os motivos de uma fase tão ruim e que nunca parece ter fim? É o que iremos tentar entender um pouco mais no vídeo de hoje. Confesso que é até difícil falar sobre quando ou como se instaurou uma crise no Vasco. Desde que posso me lembrar, o Vasco vem arrastando problemas que nunca parecem ter soluções, desde o momento atual como há mais de 10 anos atrás. Pois se voltarmos 10 anos no tempo, encontraremos o Vasco na Série B, tentando mais uma vez se reerguer e retornar à elite do futebol nacional. Meu objetivo através desse vídeo não é fazer críticas pessoais ao time, denegrindo sua imagem e nem mesmo a sua enorme e fiel torcida, mas ao menos entender em meio aos acontecimentos e aos fatos o que de errado vem acontecendo com o clube carioca, que por sinal, além de vitorioso, é bastante tradicional e repleto de histórias incríveis. Mas o problema é que por mais de uma década, o time parece viver de seu passado, e isso para o futebol não é suficiente. A cada ano que passa, ao invés de disputar campeonatos e estar realmente na briga por títulos, já virou normal a disputa para o não rebaixamento. Vale lembrar que em 2023 o Vasco retorna à elite do nosso futebol, após o rebaixamento de 2020, para mais uma vez brigar até a última rodada para não cair. Infelizmente, essa parece ser a sina do clube cruz-maltino nos últimos anos, mesmo que com a chegada do 777 com seu maior investidor recente e a virada do clube para a SAF, com a tentativa de não somente sanar suas dívidas, mas também trazendo bons investimentos na contratação de bons jogadores e, consequentemente, na formação de elencos mais competitivos, que possam fazer o Vasco realmente entrar na disputa para vencer títulos. Infelizmente, isso parece não estar dando muito certo, e até mesmo parece incerto a permanência do grupo investidor junto ao clube carioca. No último mês de maio, até mesmo a justiça precisou intervir e suspender o contrato com a empresa estrangeira, devolvendo assim o controle do futebol ao clube. E se pararmos para analisar bem a situação, a empresa 777 parece não ter sido a melhor escolha para comandar o Vasco, pois até mesmo a empresa enfrenta dificuldades financeiras no exterior e até mesmo processos judiciais nos Estados Unidos, onde está sendo acusada de fraude após solicitar empréstimos e utilizar como garantia fundos que não pertenciam ou que nem mesmo existiam. Ainda recentemente, o fundo investidor não conseguiu concretizar a compra do Everton e também colocou todos os seus times à venda, situação que de uma maneira ou de outra acaba refletindo no Vasco. Ainda é cedo para cravar qualquer destino do Vasco nesse ano de 2024. Só há disputa em 2 competições, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, onde nesse último, a sua classificação para a próxima fase se deu de maneira dramática, com uma disputa de pênaltis de 5-4 contra o Fortaleza, após a partida de 3-3 no segundo jogo. Já no Campeonato Brasileiro, como eu disse anteriormente, ainda é cedo para afirmar qualquer coisa. De repente nos deparamos com algum tipo de surpresa, como uma classificação para a Libertadores do ano que vem. Infelizmente, o retrocesso é muito negativo para falarmos em títulos, especialmente com o atual início de ano, e ainda mais recente o placar de 6-1 contra seu arquirrival, o Flamengo. Um placar para o torcedor vascaíno esquecer, embora não seja nada fácil. Essa com toda certeza vai ficar marcada como uma das piores derrotas do time cruz-maltino diante de seu rival. Um placar tão humilhante quanto o fatídico 7-1 sofrido pela nossa seleção diante da Alemanha em 2014. Esse jogo que inclusive reforça bem a situação do clube, uma série de fracassos, ano após ano, mesmo com a clara tentativa de mudar de horizonte e seguir um curso diferente, na busca de pelo menos
menos conseguir fazer campanhas mais sólidas, regulares ao ponto de ao menos estar livre da luta do rebaixamento e pensando em se classificar para a competição internacional, como a Libertadores ou mesmo a Copa Sul-Americana. Focar em um campeonato como esses e quem sabe disputar um título de fato. Pensar em uma coisa por vez. Mas infelizmente com a atual situação do clube não se parece algo simples de acontecer. E quando pensamos em 2011, o ano de sua última conquista relevante, que foi a Copa do Brasil, momentos assim parecem cada vez mais distantes. Até mesmo os campeonatos estaduais parecem ser difíceis de conquistar, especialmente pela atual situação favorável que se encontram seus rivais, como Flamengo e Fluminense, que de alguns anos vem dividindo o protagonismo deste tradicional campeonato, com destaque especial para o rubro-negro, que venceu 6 das últimas 10 edições, enquanto que o Vasco ficou com os títulos de 2015 e 2016, inclusive já fazendo quase uma década de suas últimas conquistas estaduais. Eu realmente admiro e muito a paciência e resiliência do torcedor vascaíno, que mesmo enfrentando as dificuldades desse longo momento, segue apoiando o time e continua mantendo uma média admirável de público em seus jogos, seja em São Januário, sua casa ou mesmo no Maracanã. Mesmo com todas as adversidades, segue apoiando seu time, um apoio que é determinante para que o clube encontre forças e consiga reverter situações complicadas, pois caso não fosse sua imensa torcida os acompanhando, possivelmente outro rebaixamento poderia ter sido concretizado em 2023. Diante disso tudo, é normal que protestos, cobranças e muitas críticas acabem por acontecer por parte da torcida e da imprensa, pois nenhum torcedor gosta de ver seu time todos os anos passando por dificuldades como as que o Vasco vem enfrentando em seu cotidiano. Por isso reforço o quanto admiro a paixão pelo torcedor do Vasco em relação ao seu clube. Confesso que não sei se veria o mesmo se fosse com outro time. O torcedor vascaíno de fato é apaixonado pelo seu time e há uma relação de paixão entre torcedor e clube. O problema é que essa paixão tem se mostrado tóxica há um bom tempo. Já sobre o futuro do clube cruzmaltino, é difícil ser preciso sobre qualquer coisa, e especialmente quando olhamos para trás e vemos o retrocesso do clube. Antes estivesse em uma situação melhor, como a do Botafogo, por exemplo. Mesmo que deixando escapar o título do Brasileirão de 2023, John Textor parece estar fazendo muito bem ao clube, seja pelos bons investimentos em elencos mais fortes e competitivos, quanto para fazer com que o clube esteja financeiramente saudável. Assim, quem sabe os títulos acabam sendo apenas questão de tempo, uma vez que um bom planejamento e metas estejam bem estabelecidas. Há poucos anos atrás, o clube alvinegro saiu da segunda divisão para atualmente ser um concorrente a títulos e já está participando da mais importante competição da América do Sul, Libertadores, feitos de qual o Vasco não alcançou nos últimos anos e nem parece que irá alcançar mais vez, baseando-se nos últimos do time, pois até mesmo o fundo investidor do qual deveria ajudar em resolver a maior parte dos problemas do clube, recentemente parece estar intensificando ao decorrer dos últimos acontecimentos. Eu sinceramente espero que o Vasco consiga ir em direção aos bons ventos, independente da torcida que você tenha. Devemos pensar que pessoas trabalham naquele clube, famílias dependem disso, e economicamente falando, isso faz muito bem a todos, e especialmente ao nosso futebol, que fica cada vez mais bem representado. Espero ver o Vasco de 2 décadas atrás, um time forte, cheio de referências, e não só disputava, mas vencia títulos, um clube que fez jus ao nome Time da Virada. Seria satisfatório ver um clube tão tradicional, com tantas histórias especiais e uma torcida absurdamente apaixonada, superar fantasmas que os assombram e de fato entrar nos eixos para nos mostrar novamente um bom futebol que encantava, como aquele no fim da década de 90 e no início dos anos 2000, e volte a ser o grande clube que já foi representado por craques como o saudoso Roberto Dinamite e o baixinho Romário, um verdadeiro clube das multidões.